Então, olha só, nos choques mecânicos, esse 3 aqui é porque eu fui à procura de choque mecânico e encontrei a capa, no caso de um dos vídeos de choque mecânico do próprio Physics Inbox, então eu peguei a imagem da capa de um dos meus vídeos, tá? E olha só, a primeira informação que eu trago aqui, nos choques mecânicos, ocorre sempre a conservação da quantidade de movimento. Então, ontem eu falei que em 1668, o John Wallis, ele foi o primeiro cara que demonstrou a conservação da quantidade de movimento. E quando você vai estudar choque mecânico, quando você vai desenvolver cálculos de choque mecânico, você tem que levar em conta que está ali ocorrendo a conservação da quantidade de movimento, certo? E aí, como ocorre a conservação da quantidade de movimento, o que acontece que o impulso é nulo, é impulso. Falamos ontem, força multiplicada por tempo, conceito de impulso. I, que é o impulso, é a força aplicada a um corpo multiplicada pelo tempo. Então, veja, se o impulso é nulo, certo? Significa que a força resultante externa é nula. E aí, talvez, você pense, ué, mas como que pode ter uma colisão sem ter força? Veja, nas colisões existem forças. Inclusive existem forças externas, só que as forças externas, elas acabam se cancelando mutuamente, tá? Mas as forças internas, elas sempre existirão nos choques mecânicos. Então, as forças internas, elas existem e as forças externas, elas se cancelam mutuamente, tá? Inclusive é por isso que nos choques mecânicos ocorre ali a deformação, muitas vezes, dos corpos, porque um aplica força no outro. Valendo aqui, terceira lei de Newton, né? Então, olha só. Quais seriam aí os tipos de colisões? Então, eu tenho uma tabela aqui que apresenta os tipos de colisões. Olha só, nós temos a colisão chamada de perfeitamente elástica. Então, a colisão perfeitamente elástica, o que ela apresenta de características? Nesse tipo de colisão, os corpos, após a colisão, eles ficam sempre separados. Então, esse é um detalhe importantíssimo, sempre separados. A energia cinética, essa é a única colisão que nós temos conservação total da energia cinética, certo? A quantidade de movimento ela é conservada, como eu já falei, para todo e qualquer tipo de choque, precisa conservar a quantidade de movimento, então toda conservada. E aqui nós temos o coeficiente de restituição, que eu explico na próxima tela. Ele tem sempre valor 1 para um choque perfeitamente elástico, uma colisão perfeitamente elástica. Agora, nós temos uma colisão que ela é chamada de parcialmente elástica. Ou seja, existe aqui então uma perda de energia cinética, veja que ela não consegue conservar a energia cinética, então isso implica em perda de energia cinética. Os corpos, após esse tipo de colisão, eles também ficam separados, então eles se separam. A quantidade de movimento ela vai ser conservada. E observe que o coeficiente de restituição ele é um valor que ele não pode ser 1, ele é menor do que 1, no entanto, ele é maior do que 0. Então, ele está situado entre 0 e 1, não podendo ser 0 e não podendo ser 1. Tudo bem? E nós temos aqui ainda o tipo de colisão totalmente inelástica. Tá? Totalmente inelástica também pode ser chamado de perfeitamente inelástica. O que acontece? Nesse tipo de colisão, os corpos sempre ficarão juntos. Tá? Então, nesse tipo de colisão, temos os corpos sempre juntos. Haverá perda de energia cinética, então a energia cinética não se conserva.
E a quantidade de movimento, mesmo sendo um choque totalmente inelástico, a quantidade de movimento vai ser conservada. E olha o coeficiente de restituição, ele vale zero. Meu querido estudante, esse quadro aqui ele é fundamental o seu entendimento para poder tratar desse assunto colisões. Então, o entendimento desse quadro é fundamental. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu disse aqui que na próxima tela eu explico o coeficiente de restituição, porque isso aqui é uma ferramenta que facilita demais o cálculo dos choques mecânicos. Tá? Colisões e choques mecânicos têm o mesmo significado. E o coeficiente de restituição é uma ferramenta que facilita muito, mas muito mesmo esse cálculo. E eu vou mostrar para você, então, qual é o seu significado. O coeficiente de restituição, representado pelo E minúsculo, aqui está sendo dito que ele é a razão entre velocidades relativas entre os corpos que colidem antes e após a colisão. Então, nós aqui fazemos análise de qual é a velocidade relativa dos corpos antes da colisão. Também vemos qual é a velocidade relativa dos corpos depois da colisão. Quando nós temos a fórmula coeficiente de restituição, velocidade de afastamento, afastamento é depois que os corpos já colidiram, certo? Depois que eles colidem, eles se afastam. Tá? Guarda bem o que eu estou falando. Depois que eles colidem, eles vão se afastar. Então, afastamento é depois que aconteceu o choque mecânico. E velocidade de aproximação é antes do choque mecânico. Agora, veja bem. Nós temos aqui, conforme o sentido de movimento dos corpos, se os corpos se movimentam em sentidos opostos, a velocidade relativa ela é positiva, certo? Então, quando os corpos se movimentam em sentidos opostos, a velocidade relativa aqui ela é positiva. Positiva é a soma. Então, nós somamos as duas velocidades, tá ok? Nós somamos as duas velocidades. Aqui, então, eu tenho uma situação, por exemplo, né, que quando os corpos, pelo sentido das setas, eles estão vindo de um ao encontro do outro. Aqui seria uma velocidade de aproximação. Mas como eles vêm de encontro, então eles têm sentidos opostos, e eu vou somar as duas velocidades. Aqui eles já bateram, está indo um para cada lado. Então seria velocidade de afastamento, mas como eles estão em sentidos opostos, eu vou somar as velocidades. Tá? Agora, quando eles se movimentam no mesmo sentido, eu subtraio as velocidades. Então aqui os dois corpos estão no mesmo sentido de movimento, eu subtraio uma velocidade da outra, e aqui também eles estão indo os dois para a esquerda, no mesmo sentido de movimento, eu subtraio uma velocidade da outra. Tá? Aqui, normalmente, surge aquela dúvida, mas eu subtraio quem de quem? Se eu tenho corpo 1 e corpo 2? A velocidade do 1 menos o 2 ou a velocidade do 2 menos a do 1? Você sempre vai subtrair o mais rápido do mais lento. Guarda bem aí, ó. Anota isso aí. Você sempre subtrai o mais rápido do mais lento. Tudo bem? Então, quando você lê lá no enunciado e você vê, mas o corpo 1 ele tem uma velocidade mais alta que o 2 e eles estão indo no mesmo sentido. Então, você vai fazer o mais alto V1 menos o mais baixo, que seria o V2. Tudo bem? E aqui agora eu vou falar uma coisa mais importante ainda. Quando você usa o coeficiente de restituição, não importa o sentido, no caso, que os corpos se movimentam para atribuir sinal. O que eu estou querendo dizer? Normalmente a gente faz o tipo de consideração assim. Como velocidade é uma grandeza vetorial, nós pensamos assim. Se o corpo vai para a esquerda, a gente põe sinal negativo porque ele vai para a esquerda. Quando o corpo vai para a direita, a gente põe sinal positivo porque ele vai para a direita. Aqui no coeficiente de restituição,
nós não vamos utilizar essa notação de sinais para a esquerda negativo, para a direita positivo. O que nós vamos usar é, se eles têm sentidos opostos, eu somo. Quando eles têm sentidos opostos, eu somo uma velocidade com a outra. Então, eu pego o módulo de uma velocidade e somo com o módulo da outra. Quando eles têm movimento, os dois, no mesmo sentido, não importa se é para a esquerda ou se é para a direita. Eu pego a velocidade maior em módulo e faço menos a menor em módulo. Então, a maior menos a menor, porque eles estão indo no mesmo sentido, não importa se é para lá ou se é para cá. Tudo bem? Agora, deixa eu voltar aqui, ó, porque quando a gente aplica a conservação da quantidade de movimento, meu amiguinho, é grandeza vetorial. E se é grandeza vetorial, o vetor ele pode apontar para a esquerda ou pode apontar para a direita. Então, no cálculo da conservação da quantidade de movimento, se ele for para a esquerda, você põe menos, mas no cálculo da conservação da quantidade de movimento. Se ele for para a direita, você põe mais, certo? Bom, a melhor maneira de aprender tudo isso, é, no caso, aplicando. Então, o que nós vamos fazer agora são exercícios. Então, eu te convido aí, me acompanhe na solução desses exercícios, tá? Se pintar dúvida, escreva e eu vou gentilmente, com muito carinho, responder a sua dúvida, tá? Então, olha só. Primeiro problema. Segundo o documento Mapa da Violência de 2016, homicídios por armas de fogo no Brasil. Morre-se mais por armas de fogo no Brasil do que em conflitos como no Iraque e no Afeganistão. Além disso, somos o 10º país em mortes por arma de fogo no mundo. Uma das variáveis que torna a arma de fogo tão letal é a velocidade de saída do projétil do armamento. Para calcular essa velocidade, um dos dispositivos disponíveis é o pêndulo balístico. Quando um projétil de massa m é disparado com velocidade v0 e atinge o pêndulo de massa m, esse é elevado a uma altura h e para momentaneamente, conforme ilustra a figura a seguir. A partir desta altura h, é possível calcular a velocidade v0, velocidade inicial do projétil. Considerando nula a resistência do ar, assinale a alternativa que expressa corretamente a altura máxima h alcançada pelo pêndulo em função da velocidade v0 do projétil. Então, olha só, nós temos aqui um cálculo de pêndulo balístico. Esse aqui é um conceito muito importante e clássico. Quando eu digo que ele é clássico, significa que ele aparece em muitas provas. Essa questão aqui, ela é uma questão de solução algébrica, solução literal. Tem muitos estudantes que ficam apavorados com as famosas letrinhas, né? Não gosto de resolver problema com letrinhas. Mas tem aparecido muito nos vestibulares. Então, se você quer se preparar bem, tem que saber resolver literal, beleza? Lá no Fiskenbox, a gente ensina sempre a resolver esse tipo de parada, tá? Então, estou fazendo aqui e no curso eu faço também. Então, o negócio é o seguinte, olha só. Eu vou passar para a próxima tela, porque nós temos que raciocinar da seguinte forma. O que nós temos antes da colisão da bala com o bloco? Nós temos um bloco em repouso e uma bala em movimento. Tudo bem? Concorda comigo? Então, a bala vem vindo para atingir o bloco que está em repouso. Isso é antes de ocorrer, então, um impacto. Depois do impacto, o que nós temos? Aqui, na verdade, essa bala já deveria ter desaparecido. E aqui ela já está alojada dentro do bloco. Tudo bem? Então, olha só. Aqui, no caso, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ó, essa bala aqui, ela não está mais porque ela está aqui dentro. Certo? Então, veja bem. Vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento. Onde, para nós, essa conservação da quantidade de movimento diz que a quantidade de movimento antes
precisa ser depois igualzinha ao que você tem antes. Então, quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Porém, o que acontece? Antes, eu só tenho a bala se movimentando, então só ela tem quantidade de movimento. Então, a bala tem massa m minúsculo e velocidade v0. O bloco está em repouso, então não tem quantidade de movimento. Esse produto, ele é positivo? Sim. E por quê? Porque a bala se movimenta para a direita. E como nós estamos usando conservação da quantidade de movimento, o sentido para a direita tem sinal positivo. Isso é igual agora. Depois, eu tenho a bala dentro do bloco e eles, imediatamente quando a bala entra no bloco, adquire aqui o que a gente chama de velocidade, no caso, v. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu tenho mzinho mais mzão, que multiplica v, que é a velocidade, então, desse conjunto. Bom, nesse caso aqui, como é um probleminha literal, eu não tenho números para substituir. Então, o próximo passo agora é fazer uma análise a respeito da energia mecânica de todo esse conjunto. Então, nós vamos fazer o seguinte. No cálculo agora da energia mecânica, eu preciso dessa velocidade. Então, eu vou isolar. Nesse caso, eu fico com m, que multiplica v0, sobre mzinho mais mzão, igual a v. Então, eu tenho aqui um resultado parcial, que seria a velocidade do conjunto. Mas o meu objetivo aqui, sabendo que agora esse pêndulo, por causa da entrada do projétil, como ele está preso no teto, ele vai fazer um movimento aqui curvilíneo e ele vai alcançar uma determinada altura, como está colocado aqui, ó, ele se eleva, eu vou querer descobrir que altura é essa aqui. E nesse caso, eu vou dizer o seguinte, aqui seria a minha posição A. E aqui é a minha posição B, certo? E eu considero isso aqui um sistema conservativo, depois que o projétil está alojado e esse conjunto se eleva de uma certa altura. Então, eu digo que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. E agora observa o seguinte, energia mecânica é energia cinética no ponto A, mais energia potencial no ponto A. Isso é igual a energia cinética no ponto B, mais energia potencial no ponto B. Agora observa o seguinte, energia cinética em A, nós temos, claro, esse projétil, quando a bala se alojou dentro aqui do bloco, esse conjunto ganhou velocidade, então tem cinética. E potencial? Observe que nós podemos considerar o nível onde se encontra o bloco com o projétil no seu interior como o nível de referência. Então, isso aqui vai desaparecendo. Só que quando nós atingimos a máxima altura possível, esse conjunto ele para. E se ele para, ele não tem energia cinética, então, em B. Mas, por causa dessa altura, vai ter energia potencial. Olha só que bacana, a gente viu conservação de energia 2 lives passadas e estamos tratando aqui desse assunto novamente, porque em colisões tem muito disso. Então vamos lá, energia cinética de A vai ser o quê? Mzinho mais Mzão. Então, Mzão mais Mzinho, que multiplica a velocidade desse conjunto. A velocidade desse conjunto aqui, ó, que é a bala com projétil, foi calculada aqui atrás. Mzinho V0, Mzinho mais Mzão. Então, atenção, isso aqui multiplica Mzinho V0
Mzinho mais Mzão. Tudo isso elevado ao quadrado. Só que tudo isso dividido por 2. Isso aqui, energia potencial agora, igual a energia potencial. Energia potencial, a gente olha aqui, ó. A massa, mesma coisa, massa Mzão mais Mzinho, que multiplica a aceleração da gravidade G, vezes a altura H, mgh. Observe que aqui nós podemos simplificar Mzinho com Mzão, que está multiplicando nesse lado, e Mzinho e Mzão, que multiplica no outro lado. Então fica simplificado. E observe agora que eu só preciso isolar a altura. Então você vai me acompanhar aqui, eu vou transferir para esse ladinho. E nesse caso aqui, o que eu tenho? Que a altura H, ela é igual esse termo aqui que está no numerador. Então é M V0 sobre Mzão mais Mzinho, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 2. E observe que a aceleração da gravidade que multiplica H vai passar dividindo. Então, fica 2G. E, gente, essa aqui é a resposta, então, no nosso problema. Tá? Está aí determinada a altura em função da velocidade inicial do projétil, da soma das massas, da aceleração da gravidade. E, no caso, olhando lá para a alternativa que contempla o que a gente acabou de encontrar, que aqui é essa letra A. Tudo bem? Então, tá aí o primeiro problema resolvido. Vamos para o nosso segundo problema. Nesse nosso segundo problema, nessa questão, a letra A e a letra B, eu fiz uma modificação aqui na letra B, porque elas eram iguais, tá? Então eu fiz uma modificação. Mas o negócio é o seguinte, veja só. Na figura, as esferas M2 e M3 estão inicialmente em repouso, enquanto a esfera M1 aproxima-se pela esquerda com velocidade constante V1. Após sofrer uma colisão, olha só, ó, perfeitamente elástica, com M2, M1 fica em repouso e M2 segue em movimento em direção a M3. A colisão entre M2 e M3 é perfeitamente inelástica. Assinale a alternativa que representa a razão entre a velocidade de M3 após esta colisão e a velocidade inicial de M1, certo? Então, veja só. A primeira coisa que nós temos aqui, e aqui tem uma coisa muito importante, tá? Ele fala que a colisão é perfeitamente elástica. Perfeitamente elástica. Só que agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Ele fala de M2. E M2, ó, M2 e M3 estão em repouso. Eu até vou escrever que isso aqui é muito importante. Então, M2 está em repouso. Tudo bem? E o M1 se movimenta com velocidade V1, vai bater em M2. Só que na sequência, olha o que está escrito aqui. Que M1, agora M1 é que fica em repouso. Quer dizer, a hora que isso aqui bater, gente, vai acontecer o seguinte, ó. O M1 vai parar aqui. O M1 vai parar aqui. Vai ficar, no caso, M1 em repouso. O que significa isso? O que significa M1 ficar em repouso depois dessa colisão? Gente, o que significa é o seguinte. O M2, então ele parte e ele parte com uma velocidade V. Só que o detalhe é assim.
quando nós temos um choque perfeitamente elástico. Veja bem, quando nós temos um choque perfeitamente elástico e, no caso, os corpos têm mesma massa, eles trocam suas velocidades. Guarde bem o que eu estou falando. Num choque perfeitamente elástico, quando as massas são iguais, ocorre a troca de velocidade. Se M2 estava em repouso e agora M1 ficou em repouso, é porque eles trocaram de velocidade. E se eles trocaram de velocidade, é porque as massas, no caso, são iguais. Então a velocidade aqui, ó, a velocidade do corpo 2, isso aqui, deixa eu colocar aqui bonitinho, isso aqui é M2. A velocidade que M2 adquiriu é, na verdade, a velocidade V1. Tudo bem? Então, é a mesma velocidade V1. E agora, esse corpo 2, ele está indo, gente, para bater no corpo 3, que está em repouso. Só que ele está indo com essa velocidade V1. E eu vou aplicar a conservação da quantidade de movimento para esse pedaço aqui, ó. Deixa eu até pegar em verde aqui, ó. Vou aplicar para esse pedaço. Porque o primeiro choque eu já resolvi. O primeiro choque foi uma troca de velocidades, tá? O primeiro choque foi uma troca de velocidades. Então, o corpo de massa M2, que tem massa igual a M1, tinha a mesma velocidade, tá? Na verdade, desculpe, as massas eram iguais e eles trocam de velocidade. M1 fica agora em repouso e aí a M2 sai com a velocidade que tinha o M1. Então, vamos lá. Agora, nós vamos aplicar para o choque entre 2 e 3 o seguinte. Então, que antes igual a que depois. Mas antes, o que eu tenho? Pensa no seguinte. Antes, esse cara está parado. Esse cara está andando. Então, eu tenho M2 que multiplica V1. Isso é igual. Depois, eu tenho, segundo o texto, a colisão entre M2 e M3 é perfeitamente inelástica. Quer dizer que eles vão ficar juntos, perfeitamente inelástica. Então, será M2 mais M3. E segundo o texto, a velocidade aqui, tá? Nós podemos chamar de velocidade, por exemplo, V3. Então, é a terceira velocidade. Mas, o que a questão pede? Assinale a alternativa que representa a razão entre a velocidade de M3, tá? Após esta colisão, e a velocidade inicial de M1, que seria lá do corpo 1. Então, olha só. Agora, presta muita atenção nisso aqui. A velocidade de M1 é, no caso, V1. Então, se você me acompanhar aqui, observe que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó, M2V1 sobre esse termo que está com V3 passou dividindo, M2 mais M3, que é igual a V3. Mas como ele quer a razão, então eu posso colocar aqui M2 divididos por M2 mais M3, que é igual a V3, e esse V1 que multiplica passa dividindo. Está aqui, ó, razão entre a velocidade do corpo 3 e a velocidade do corpo 1. Aí você vai olhar nas alternativas, não tem. Só que tem um detalhe. Observe que naquele conceito de troca de velocidades, o que nós temos? Que a massa M1 é igual à massa de M2, porque eles fizeram uma troca de velocidades. Então, isso aqui é igual a M1.
E nós devemos procurar pela alternativa M1 dividido por M2 mais M3. E é justamente o que temos na letra A. Então tá aí a nossa segunda questão de hoje, também resolvida, tá? Vamos para a terceira. A terceira aqui é uma somatória, ela diz assim que um projétil de 100 gramas atinge com velocidade de 10 metros por segundo, paralela à horizontal, um bloco de madeira de 900 gramas, inicialmente em repouso sobre uma mesa plana. O projétil fica alojado no interior do bloco após a colisão. Considerando que a velocidade inicial do conjunto, bloco e projétil, imediatamente após a colisão é 1 metro por segundo, e que os coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies do bloco e da mesa são respectivamente 0,5 e 0,3, assinale o que for correto. Então a primeira coisa é que o módulo da variação da energia cinética do sistema devido à colisão entre o projétil e o bloco é de 4,5 joules. Bom, aqui então o negócio é o seguinte. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Então, eu tenho aqui a superfície. Tá? Eu tenho aqui a superfície. Eu tenho aqui o bloco. Tenho aqui o bloco. Esse bloco tem 900 gramas. Esse bloco está em repouso. E aqui está vindo o projétil. Certo? E o projétil, ele vem com essa velocidade que está aqui anunciada. 10 metros por segundo. Tá? Aí ele diz que imediatamente após a colisão, tá? A velocidade desse conjunto é 1 metro por segundo. Isso aqui é uma informação que, na verdade, a gente consegue descobrir. Eu vou mostrar para você. Então, ó, essa velocidade aqui, inicialmente, ela vale 10 metros por segundo. E o que o problema quer dizer é isso aqui, ó. Depois da colisão, o que nós vamos ter é isso aqui. O bloco, o projétil no seu interior, e isso aqui se movimentando com velocidade de 1 metro por segundo. Mas olha só, para eu determinar isso aí, eu posso fazer também o seguinte, não precisava dessa informação. Eu faço que antes igual a que depois. Antes, o que eu tenho? Eu tenho aqui só o projétil em movimento. Sua massa é 100, sua velocidade é 10. 100 gramas. Colocando em quilos, 0,1. Então, eu tenho 0,1 vezes 10. Massa vezes velocidade. Depois, alojou. Ficou dentro. Então, eu tenho 100 gramas dentro de 900 gramas. Então, eu tenho 0,1 transformado em quilos mais 0,9 vezes a velocidade desse conjunto. Observe que nós temos 0,1 vezes 10 é 1. 0,9 com 0,1 também é 1, que multiplica V. V é igual a 1 metro por segundo. Então tá aí, ó. Só comprovei aqui a velocidade que é citada. Agora, quanto à variação da energia cinética. Vamos abrir aqui uma nova tela. Tá? Então, na nova tela, nós temos o seguinte. Vamos calcular a energia cinética antes. Então, ó. Antes. Energia cinética antes. Então, eu vou chamar de EC1. A energia cinética antes, só temos o projétil em movimento. Energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Sua massa é 0,1. Sua velocidade é 10, que fica elevado ao quadrado, sobre 2. 100, que multiplica 0,1, dá 10. Dividido por 2, 5 joules. Então, tá aqui, ó. Energia cinética de 5 joules. Depois, o que nós temos depois? Depois nós temos, então, aqui, ó, uma energia cinética 2. Temos o projétil dentro do bloco, onde a massa é 900 gramas mais 100 gramas. Então, nós temos 1.000 gramas, que é 1, vezes velocidade 1 ao quadrado, sobre 2. Energia cinética, depois que eu estou chamando de S2,
1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1 por 2, 0,5. Já percebeu aí? Qual é a diferença de energia cinética? Seria inicial 5 menos final 0,5. Variação de energia cinética igual a 4,5 joules. Então tá aí o que faz com que seja verdadeira a primeira afirmação. Tá? A segunda afirmação fala que o sistema bloco projétil percorre uma distância de aproximadamente 17 centímetros até parar. Então vamos lá. Olha só. Isso aqui foi o 1, que foi verdadeiro. Aqui, ó, o 0,2 é a somatória. Bom, ele fala em 17 centímetros até parar. Gente, por que parou? Porque se você olhar, aqui tem um atrito, ele forneceu os coeficientes de atrito estático, que é o 0,5, cinético, que é o 0,3. Bom, como isso aqui vai parando ao longo do movimento, o coeficiente de atrito que a gente usa é o cinético, é o 0,3. Então, veja bem, quem que para os blocos? Nós podemos dizer que houve dissipação de energia. E a gente já estudou que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, nós temos aqui que a força de atrito multiplicado pela distância é igual à energia cinética, no caso, final, tá? Menos a energia cinética inicial, que nesse caso é o EC2, tá? Força de atrito. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a massa do conjunto vezes a distância. Essa energia final aqui, né? O que acontece? Ele vai parar. Isso aqui é zero. Tá? Aqui nós temos, então, menos energia cinética, 0,5. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora, uma coisa. Quando a gente tiver aqui a distância, vai dar uma distância negativa? Não. É porque o trabalho do atrito, nesse caso, a força de atrito, ela é contrária ao deslocamento. Então, aqui é menos também. E menos com menos fica positivo. Então, agora veja, substituindo 0,3, ó, daí torna tudo positivo. 0,3. 0,3 não. Ah, sim, 0,3, exatamente. Igual a massa, nesse caso do conjunto, que vale 1, vezes, no caso, a distância. Faltou a gravidade, né? Opa! Peraí que faltou a gravidade. Oh, vocês nem me avisam? Aqui, ó. Coeficiente de atrito, né? Força de atrito, μmg d menos aqui EC2. Pronto. Então, agora, vamos lá. Pegando a borracha aqui. Então, 1 da massa, 10 distância e 0,5. Observe aqui, então, que nós vamos ficar com o seguinte. 0,3 vezes 10 é 3. Vai ficar 0,5 dividido por 3. Então, essa distância, vou colocar aqui, vai ser 0,5 divididos por 3. Isso dá um D igual a 0,166 metros. Ou seja, quase 16,6 centímetros, se arredondar, fica 17 centímetros. Verdadeiro esse item. Verdadeiro esse item. Vamos ver o próximo. O próximo, a colisão entre o projétil e o bloco foi perfeitamente inelástica. Correto, ele se alojou dentro. Então, veja. A primeira aqui é verdadeira. A segunda é verdadeira. A terceira, perfeitamente inelástica, ele se aloja dentro, verdadeira. E a última quantidade de movimento antes e imediatamente após a colisão foi conservada. A quantidade de movimento sempre é conservada. Então, verdadeiro também. Todas verdadeiras. Eu tenho 1 com 2, 3 com 4, 7 com 8, 15. Tá? Então, tá aí 15 na soma
E está correto. E agora, moçada, uma questão do ITA para a gente fechar aí essa aula. Então, fechar essa live. A última questão aqui é uma questão do ITA. Olha só o que ela diz. Num plano horizontal liso, presas cada qual uma corda de massa desprezível, as massas M1 e M2 giram em órbitas circulares de mesma frequência angular, uniforme, respectivamente com raios R1 e R2, sendo que R2 é metade de R1, ou R2 igual a R1 sobre 2. Em certo instante, essas massas colidem-se frontal e elasticamente, e cada qual volta a perfazer um movimento circular uniforme, sendo iguais os módulos das velocidades de M1 e M2 após o choque, assinale a relação M2 dividido por M1. Então, não sei se você entendeu o que ele está propondo aqui, mas deixa eu mostrar então, só que eu preciso pegar uma coisinha aqui, que é o círculo, tá? Então tá aqui. O que que acontece? Fala em preso por uma corda, né? Então nós temos aqui um corpo que ele está vindo aqui. Isso aqui é o raio 1. O outro corpinho, ele tem que estar vindo em sentido oposto, né? Então vamos colocar que ele está vindo aqui. Isso aqui é o raio 2. Olha a informação. R2 é metade de R1. Aí nós temos a velocidade tangencial aqui, que é V1. E nós temos a velocidade tangencial aqui, que é V2. Aí vai chegar, por exemplo, nesse ponto, né, num ponto qualquer aqui, eu acho que é mais por aqui, e ocorre a colisão, ocorre aí o crash. Tudo bem? Bom, os dois têm a mesma velocidade angular, então eu tenho aqui ó, uma velocidade angular para esse corpo que é ômega, e para esse outro uma velocidade angular aqui também é ômega. Mas lembre comigo o seguinte, o que é velocidade? Velocidade linear é um produto da velocidade angular multiplicado pelo raio. Então significa que V1 é o quê? É o ômega vezes R1. E V2 é o ômega vezes R2. Só que, nesse caso, o R1 é o dobro de R2. O ômega é o mesmo. Então, significa que se R1 é o dobro, é porque V1 é o dobro. Então, a nossa conclusão aqui é que V1 ele vale 2 V2. Então, V1 é o dobro da velocidade. Tá? Porque nós estamos fazendo uso dessa relação aqui, ó, em que R1 é o dobro de R2. Tá? Então, eu já sei que V1 vale 2 vezes V2. 2 vezes V2. E eu tenho uma outra informação aqui muito importante. A outra informação, ó, sendo iguais as velocidades, iguais os módulos das velocidades de M1 e M2 após o choque. Então, ó, iguais velocidades após o choque. Então, a outra informação que nós temos é que V1' é igual a V2', certo? E depois do choque, o que acontece? Ocorre aqui uma volta para cada um dos corpos. Então, depois do choque, aqui eu vou tentar fazer esse desenho mais rapidinho, tá? Depois do choque, então, ó, isso aqui era o antes. Depois do choque, nós temos uma coisa mais ou menos assim. Agora eles voltam em sentidos opostos, tá? Olha só, depois do choque, esse bateu. E agora está voltando, esse também está voltando. Depois do choque, esse aqui volta com uma velocidade V1'. E esse aqui volta com uma velocidade V2'. Tá? E esse aqui foi aquela posição do choque. O choque ocorreu aqui, agora eles já estão voltando.
Gente, aqui eu preciso de uma convenção para aplicar a conservação da quantidade de movimento. Então eu vou adotar o seguinte, que no sentido, tá? No sentido, ó, vou colocar aqui uma convenção. No sentido horário, vai ser para mim positivo. No anti-horário, vai ser negativo. Então, se nós olharmos aqui, antes, V1 está no horário. Velocidade o quê? Positiva. V2, negativa. V1', depois o choque volta. Então, negativa, V2', positiva. Tudo bem? Precisamos disso aqui, tá? Conforme o sentido de movimento. Então, eu fiz essa convenção agora, porque num sentido eu atribuo um sinal, em outro sentido atribuo um sinal oposto. E agora nós vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento. Você vem comigo para uma nova tela. Então, olha só, aplicando a conservação da quantidade de movimento, eu vou escrever o seguinte. A quantidade de movimento antes deve ser igual à quantidade de movimento depois. Então, a quantidade de movimento antes eu tenho M1, V1, menos M2, V2. V1 é aquele que tem sinal positivo, que eu mostrei para você, por isso esse termo é positivo. V2 estava em sentido oposto, negativo. Depois que eles bateram, o V1 ele começa a girar no sentido oposto. Então é M1, V1', negativo, mais M2, V2'. Tudo bem? Então, olha só. Antes de desenvolver isso aqui, eu vou aplicar aqui nesse quadrinho a parte do coeficiente de restituição, tá? Por quê? Porque primeiro aqui tem a informação que o choque ele é o quê? Perfeitamente elástico. E se ele é perfeitamente elástico, o que acontece? Nós temos, tá? Frontal, né? E elasticamente aqui significa perfeitamente elástico. Então, nós temos um coeficiente de restituição que ele vale 1. Então, olha só. O coeficiente de restituição E é a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Então, 1 é igual. O afastamento, eles têm exatamente a mesma velocidade, vai um para cada lado. Então, fica V1' mais V2'. E antes, eles também vêm em sentidos opostos. Então, eu só preciso somar V1 mais V2. Agora, veja. Esses dois aqui, eles são iguais. Então, eu posso, por exemplo, substituir V1' também por V2'. Tá? Então, ó, eles são iguais. Então, em vez de escrever V1', eu posso escrever V2'. E se eu escrever V2', vai ficar 1 V2' mais V2' sobre V1. Já vimos que V1 vale 2V2. Então, vai ficar 2V2 mais V2. E aqui, observe que eu posso jogar esse termo 3V2 para lá, igual a 2V2'. Desse modo, o que acontece? Eu posso, então, finalmente, dizer que, olha só, V2 é igual a 2V2' dividido por 3. Então, tá aqui, ó. Essa é uma relação muito importante que eu tenho a partir de agora, que eu vou aplicar dentro dessa continuidade. Então, observa lá o que eu vou fazer. Ó, M1, V1, ele não vale 2V2? Então, vai ficar M1, 2V2, menos M2, V2. Certo? Então, M1, 2V2, menos M2, V2. Igual. Menos M1,
V1', mas eu já usei aqui que V1' é igual a V2', então eu vou colocar V2'. Você já percebeu o que eu estou fazendo? Eu estou aqui eliminando aos poucos as incógnitas, tá? Observe que ficou tudo em função de V2 e V2', e eu já tenho uma relação para V2 e V2' que eu vou poder substituir. Então agora o que eu fico? Olha, se eu colocar V2 em evidência, eu fico com 2M1 menos M2 V2. Isso é igual a M2 menos M1 V2'. Mas eu posso trocar V2 por 2/3 de V2'. Então eu fico com 2M1 menos M2, que multiplica 2/3 de V2', igual a M2 menos M1 vezes V2'. E agora eu posso simplificar V2'. E com isso agora, gente, olha o produto. 2/3 que multiplica 2M1. 2 vezes 2, 4. 4/3 de M1 menos 2/3 de M2. Isso é igual a M2 menos M1. Certo? Então, atenção. Vou precisar de uma nova tela. E vou colocar essa informação, tá? Para a gente poder continuar. Então, atenção, estou aqui inserindo uma nova tela. Então, eu tenho aqui, nessa nova tela, 4/3 de M1 menos 2/3 de M2 igual a M1 mais M2, correto? Ou melhor, não é isso não. É M2 menos M1. Vamos conferir? Então, voltando aqui, M2 menos M1, 4/3 e 2/3 negativo. Perfeito! Então, agora, M1 fica na esquerda, M2 fica na direita. Então, fica 4/3 de M1. Vem somar. Então, eu fico aqui com... Vou dar esse espacinho que eu já vou mostrar uma coisa. M1. E eu fico com M2. E isso está subtraindo, vem somar. Tá? 2/3 de M2. Na fração agora da soma, tá vendo que o denominador é 3? Eu posso aqui colocar o seguinte, é uma jogadinha 3/3. Tá? Estou repetindo exatamente o mesmo denominador, porque eu vou fazer a soma, então eu digo que isso aqui é 3/3. Que não muda nada, porque 3/3 é 1. E aqui é a mesma coisa, Esse M2 eu também posso colocar como 3/3. A partir disso, o que eu tenho? Repito, repito o denominador, somo o numerador. 4 com 3, 7. Repito, 7/3 de M1. Repito, denominador, somo o numerador. 3 com 2, 5. Sobre 3 de M2. O denominador é exatamente igual em ambos. Posso simplificar. E ele pediu a razão M2 para M1. Então, para tirar a razão pedido, eu tenho 7 sobre 5, que é igual a M2, e venho M1 dividir. E era isso que estava sendo pedido no problema. Quanto valia M2, a massa do corpo 2, dividido pela massa do corpo 1? Deu 7 sobre 5. Voltemos lá nas alternativas. 7 sobre 5, letra E. Olha só que legal.